Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. A gente está começando essa transmissão ao vivo aqui no sábado, né? Hoje é dia 9 de maio e às 17 horas, como o combinado, a gente está começando essa live, tá? Essa live ela tem o intuito, né, de estar falando um pouco sobre a parte do SUS, né? O fluxo de atendimento no SUS. Então, eu não consegui fazer live essa semana porque eu fiquei bastante atarefado com a faculdade, né? E o pessoal tentando, tudo bem, Gi? A Pri entrou, a Jane. Jane, boa tarde. Vou dar um aceno para todo mundo aqui. A Mari entrou. Espero que todo mundo esteja gostando aí e assistindo, tá bom? A gente vai estar conversando hoje, né, sobre a parte toda de... A Dai entrou também. Chama, aproveita esse tempo enquanto o meu amigo não está entrando, o Cláudio, para vocês irem aqui embaixo. Tem um sinal que parece um aviãozinho, tá? E compartilha para o máximo de pessoas que estão com vocês aí no seu próprio Instagram. Avisa pro colega, pro vizinho, avisa para todo mundo que a gente está fazendo essa live para falar sobre o fluxo, tá, de atendimento no SUS na pandemia. Então acho que é um assunto que ele é muito interessante, que ele é muito importante e que a gente tem que ficar bastante atento em relação a isso, tá? E aí com isso eu convidei um amigo meu que é especialista em saúde pública. Desculpa, gente, caiu aqui meu aparelho. Especialista em saúde pública, para poder estar conversando com vocês sobre isso, tá? A gente sabe que toda semana aparece uma novidade, aparece alguma coisa diferente, e isso faz com que a gente aumente mais ainda a nossa apreensão, na verdade, em relação a esse momento. Tem surgido cada dia mais uma apreensão em relação a uma cura, apreensão em relação a um tratamento. A gente não tem um tratamento específico, a gente não tem uma cura ainda específica, está tudo ainda muito experimental. Então a gente está, a cada dia os cientistas, né, estão tentando descobrir mais coisas para a gente estar chegando a uma solução. Hoje a gente tem os tratamentos que são todos baseados em experiências experimentais, né, em coisas experimentais, que estão se aplicando e muitos estão dando resultado. Obviamente todo mundo, né, tá aparecendo aí com alguma coisa. A gente teve vários medicamentos que apareceram, saíram. Acho que a Sabrina deve ter apertado sem querer aqui para chamar. Sabrina, você quer aparecer? Dá uma mensagem aí para eu saber. Mas a gente tem vários medicamentos, né? O Guilherme tá entrando, Alex entrou, João Marcos, Zé Marcos, né? A Vitória, a Cíntia, o pessoal tá todo mundo entrando, tá bom? Então tô pedindo para vocês aproveitarem esse momentozinho aqui e divulgar para o máximo de gente aqui embaixo, enquanto o meu amigo Cláudio não está entrando. Então a gente tem alguns tratamentos, tá? E o que está sendo muito divulgado nesse momento, que eu acho até importante de estar ressaltando, eu estou tentando terminar um artigo meio essas loucuras todas que eu estou fazendo de... Imaginei, Sabine, que isso foi sem querer. Essa loucura toda aqui da faculdade, que a gente está fazendo um monte de coisa. Eu estou tentando terminar um artigo sobre a ivermectina. Então assim que ele estiver pronto, eu vou estar publicando para vocês. O meu amigo entrou, eu vou estar chamando ele aqui, tá bom? Para poder estar participando. E peço que vocês façam também algumas perguntas para ele. Vai lá embaixo, agora que ele está entrando, e chama o máximo de gente para aproveitar. Já que ele está entrando, tá, gente? A gente vai aproveitar aqui para tirar o máximo de informação com ele, o meu amigo Cláudio. Fala, meu amigo Cláudio. Boa tarde. Saudações, Boa tarde, grande mestre Bruno. Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Termina de posicionar aí seu telefone, que a parte pior é essa. Essa é a parte pior, né? Essa é a parte pior. Melhorou?
Peraí. Melhorou, melhorou. Peraí. Meu E agora? amigo professor Fernando aqui entrou agora. Mestre Fernando, foi um grande mestre na minha vida. Entrou aqui agora. O pessoal está entrando. Peço para a Elisandra. Divulga, tá, gente? Para que o Cláudio fale. Tami, Luanda entrou. As informações que o Cláudio vai estar passando são informações interessantes sobre essa pandemia, tá? Então, eu vou pedir primeiro para o Cláudio se apresentar para todos vocês. Alguns conhecem ele, outros não. Então, eu vou pedir para ele se apresentar. Ele vai falar um pouco da formação dele, do currículo dele, para vocês terem noção do profissional que a gente vai estar conversando nesse momento. Cláudio, se apresenta para todo mundo aí, por favor. Beleza. Boa tarde. Obrigado, Bruno. Obrigado aí esse magnífico convite, né, dos trabalhos que você vem fazendo aí. Tenho acompanhado várias lives suas. Isso é muito importante nesse momento, porque está mantendo a linha da transmissão do saber, né, da comunicação, né? Isso prova que nós, professores, estamos além da sala de aula, né? Estamos bem à frente de tudo isso. Bom, vamos lá, gente. Eu quero agradecer aí esse convite. Eu sou Cláudio Menezes. Eu vou falar rapidamente aqui. Tenho uma dupla formação. Minha primeira formação em enfermagem. Sou especialista em MBA. Tenho MBA em Gestão em Saúde, Executivo em Saúde. Sou especialista também pela UERJ em Saúde da Família, no Provab. E na enfermagem eu já milito aí há mais de 20 anos na carreira. E minha outra formação, sou biomédico. Como biomédico, eu tenho a especialidade de ciência forense, recente aí, feita aí na IBAP, em São Paulo. Sou habilitado na área de patologia clínica, sou docente, sou professor, dou aula de saúde pública, sou professor docente da Estácio de Sá, Universidade Estácio de Sá, onde também sou coordenador do curso de biomedicina da Universidade Estácio de Sá, de Teresópolis. Na minha vida pública, na área de saúde, fui secretário municipal de saúde no município da região serrana, por ser um ano político e tudo, eu não vou citar o nome dos municípios, por preservá-los. Fui também subsecretário também na Baixada, no outro município, e na região norte também tive um outro município, a qual eu já trabalhei também na coordenação de saúde lá, geral do município também. Na estrutura geral de formação e trabalho, entre tempo, estudo e trabalho, a gente está aí chegando a 26 anos aí de atuação na saúde pública. Se eu posso dizer que a minha porta de entrada na área, né, no expertise de gostar de caminhar pela saúde, começou ainda no curso técnico, começou ainda no 2º grau, em 1994, como técnico de enfermagem. Agora tem gente fazendo cálculo da idade, nesse momento, né? Deixa eu ver quanto tempo não precisa calcular a idade, não. É só olhar pra gente, olhar a nossa barba, a coloração dela. Bom, não é verdade? Nós estamos preparando para o Natal. Estamos nos preparando para o Natal. Isso aí. Já está o preparativo para o Natal. Isso aí, então, pessoal, Exato. acho que isso ficou assim, bem claro, né? A vasta experiência e a vasta habilidade que o Cláudio tem para poder estar falando sobre esse assunto, né? Principalmente nesse momento, que é o momento de pandemia, né? Então, por essa vasta experiência que ele tem aí de em torno de 20 e alguns anos, vamos falar assim que fica melhor, né, Cláudio? O professor Fernando foi, nós temos 25 aninhos. Só de trabalho. Professor Fernando todos nós. É cabelo e barba aqui, ó. Cabelo e barba. Cabelo e barba. É isso aí. Então, o Cláudio, né? Eu conheci ele, né, enquanto ele estava fazendo a graduação de biomedicina. E, assim, uma pessoa excelente, um grande parceiro. A gente tem até um curso de análise toxicológica forense que a gente dá junto. E por intermédio, né, do problema da pandemia, a turma que a gente dá agora, né, não vai ter. Mas certamente aí a gente vai ter esse curso para o próximo semestre e a gente vai estar começando novamente a viabilizar esse curso para o pessoal. Então já fiquem atentos, certamente nas minhas redes sociais, a do Cláudio também. Quem quiser seguir o Cláudio é Menezes Gestão, não é isso, Cláudio? Isso. @Menezes Gestão, e a gente está sempre divulgando algumas coisas da área, e o curso ele vai rolar, né? Já tiveram 2 edições e uma grande quantidade de alunos entraram, né, e fizeram. Um curso que é bem legal, ele é teórico-prático.
Então, na área de forense, o pessoal gosta bastante. Então, o Cláudio está completamente habilitado para falar sobre atendimento em unidades básicas e unidades de saúde, né? Por estar atuando aí em torno de 20 anos nessa luta. Cláudio, eu queria te fazer uma pergunta, tá? Que eu acho que é a pergunta que todo mundo quer fazer, quer entender, né? Nesse momento da pandemia, a gente tem um problema muito grande, que seria o atendimento emergencial. Eu queria que você falasse para o pessoal, né, se tem alguma diferença, né, na porta da emergência para a pandemia. Tem alguma diferença na porta de emergência para a pandemia? Bom, muito boa pergunta, professor Bruno. Sim, isso é uma grande pergunta que todo mundo faz. Aí a gente precisa elencar duas coisas. Diante da pandemia, nós precisamos definir protocolos. O Ministério da Saúde tem feito atualização constante, porque já que estamos em pandemia e uma doença, né, ainda não conhecemos todos os seus saberes e desenvolvimentos clínicos, nós precisamos ter uma atualização constante desse protocolo. Esse protocolo é atualizado, às vezes, numa semana, tem 3 atualizações, às vezes. Por quê? Porque a gente imagina assim, da seguinte condição: eu tenho um ambiente de contaminação, ou eu tenho meio de contaminação, ou eu tenho o profissional contaminado ou contaminante, ou eu tenho o paciente contaminante. Então, são várias perguntas. E quando a gente estava lá atrás, no início da pandemia, e aí você falou muito bem lá com o professor Wallace, lá nas primeiras lives que eles fizeram, sobre o caso 0, delta 0, paciente 0, paciente 1, a gente tinha uma predominância. É como se nós pudéssemos falar, voltar um pouco na década de 80, olha, e falar de quando falou o HIV, da SIDA, como uma pandemia. Lembra? Falavam-se, não, porque fique perto de fulano, porque ele pertence ele tem um grupo de risco, né? A pessoa é usuário, ou ele tem um comportamento sexual em relação... Então, o que a gente observa? De tempo em tempo, a população como um todo, ela vai se segregando, às vezes, num saber muito pequeno ou nos falsos saberes. Então, vamos definir rapidamente isso. A condição da doença é uma infecção, né, que hoje a gente vê ainda os primeiros dados clínicos da doença como estado gripal, inicialmente. A gente já tem estudos que já estão sendo feitos para a evolução dessa doença, além do estado gripal, ao que mais ela causa, como ela concorda com isso. Então nós precisamos entender o seguinte: quem vai no hospital? Eu não sei. Quem é o próximo paciente? Eu também não sei. Então, a diferença que tem que ter nesse momento, o profissional de saúde, ele tem que estar equipado de EPIs adequados e EPCs, né, equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. O que seria o EPI? O EPI seria a luva, a máscara, o óculos, e os hospitais que hoje estão tendo eu acredito que todo mundo consiga já em breve, já está melhorando, a Face Shields, que é a máscara que faz a proteção do anteparo total, e está usando um capote, né, sob uma vestimenta que seja... Hoje a gramatura ideal do TNT é de 0,40, 40 gramas, para que ele possa ser, se ele não for totalmente repelível, se ele não impedir completamente de qualquer coisa, qualquer substância aquosa que venha ter contato com o corpo profissional, que ele possa repelir e aí ele não ter contato. Porém, eu lhe pergunto essa questão. Hoje a gente está falando de uma pandemia. E aí a gente observa muitas das vezes, professor, alguém falar assim: poxa, que legal, agora eu já sei como que faz a lavação das mãos. Poxa, precisou passar um século para aprender o que é lavação das mãos? Em 1907, nosso amigo Oswaldo Cruz, meu e seu, ele já falava sobre isso. Já falava lá atrás sobre a questão sanitária. Então, isso aí, essa questão sanitária, isso aí mesmo. Então, onde eu quero findar aqui eu quero deixar um legado aqui para todos presentes, que nós precisamos ter de mais prioritariamente para o profissional e para o paciente, para a sociedade comum, são as boas práticas sanitárias, professor Bruno. Boas práticas sanitárias, elas estão inseridas na etiqueta sanitária adequada. Em qualquer momento, pandemia ou não pandemia, vai tossir? Cubra, proteja os lábios. Teve contato, veio da rua, lave as mãos completamente, antes e depois de um procedimento, antes e depois de poder comer alguma coisa, pegar no material de estudo. Então, essa prática hoje a gente coloca que é necessária.
Se eu falar de um EPC, do equipamento de proteção coletiva, a gente frisa rapidamente no álcool em gel. É o cara do momento, é porque você precisa realmente ter o ambiente. A gente está tendo várias evidências, algumas deixando bem claras que a presença do vírus, ele pode ter um contato direto e contaminante com risco de infectante, dependendo se for levado à mucosa, de 3 a 12 horas. Está sendo uma variante. O que eu oriento sempre é que essa superfície, aonde você está fazendo o atendimento, aonde você foi buscar o atendimento, ela seja limpada continuamente, que ela seja limpa, que ela seja feita a limpeza dela, né? Que faça a limpeza dela constantemente. Constantemente. Se uma pessoa levantou, faz a limpeza adequada. E a outra questão que nós deixamos bem claro, eu vou falar daqui a pouco, nas próximas perguntas que vão aparecer, é que, de fato, quem deve ir ao hospital? É uma próxima pergunta que vai entrar daqui a pouco. Então, resumindo, o cuidado que deve ter, sim, diferente, relacionado à questão da pandemia, ele deve ter, além dos equipamentos necessários para o uso, condutas necessárias. Porque não adianta você ter a face shield, o máscara, o óculos, e aí o profissional... Não saber fazer o manejo do EPC, não é isso? O coleguinha tirou o capote de qualquer jeito e jogou em cima da mesa. Ele tirou a máscara que estava e botou em cima da mesa e foi comer alguma coisa. Não adianta de nada. Se a sua prática sanitária, se a sua boa prática, a minha boa prática não for exercida, nenhum equipamento vai evitar a contaminação. Nem a autocontaminação, nem a contaminação mútua, professor. Cláudio, e isso é uma coisa que já deveria ser feita sempre, né? Essa educação sanitária não é uma coisa só de profissionais de saúde. Qualquer pessoa que vá à rua, que entre em contato, né, com outras pessoas, eles estão passíveis de estar se contaminando com qualquer tipo de micro-organismo. Tanto uma bactéria, um vírus, um parasita. Então a gente tem sempre, isso deveria ser uma rotina. Fazer a lavagem de mãos, higienização de face, trocar as roupas, evitar contato. Se você é um profissional de saúde que entra em contato com pessoas possivelmente contaminantes, e aí as pessoas que trabalham em emergência, que trabalham em hospitais, em unidades básicas de saúde, estão entrando em contato com gente, com pacientes, né, na verdade, que a gente não sabe o que tem. Então, essa educação sanitária, ela tem que ser permanente. Ela não é só no momento da pandemia. Ela não é só agora que a gente está com problema. Ela é sempre. Como você mesmo disse, né? Nosso ilustríssimo lá, Oswaldo Cruz, falava isso sempre. Então, e as pessoas acabam só levando em consideração um momento específico. O álcool em gel, ele teve um boom grande. Lembra do H1N1? Ali teve um boom do álcool em gel. E depois do H1N1, morreu a ideia do álcool em gel, ou seja, diminuiu. Por quê? Só foi por causa do surto. E aí voltou agora mais por causa da pandemia do coronavírus. Tá? Tem uma pergunta aqui que fizeram. Cadê aqui? O Anderson. Isso. Foi o Anderson. Foi. Grande amigo Anderson de Almeida. Lá de Caxias. Isso, ele perguntou, na minha visão hoje é que temos a ciência do vírus como um causador de morte, mas também vejo que a causa da morte é muito pela falta de recursos. Isso aí é uma coisa que eu acho que é um problema sério, porque se você parar para pensar, Ederson, o mundo todo foi pego de calça riada, porque não tem EPI. Não tem EPI para todo mundo. E aí, né, à toa que muitas pessoas estão trabalhando, né, de maneira informal e produzindo a própria máscara caseira. Porque não tem máscara para todo mundo. A máscara tem um período de validade que você tem que trocar ela, se não me engano, a cada 2 horas. Porque ela acaba, ela molha. Então você tem que trocar. Então acaba que você tem que trocar. Se você tem a sua, você vai chegar em casa, vai lavar e vai ter 1 ou 2 ou 3 que você pode fazer no rodízio e lavar. Agora, aquela máscara cirúrgica, né, que é aquela máscara descartável, o mundo não tem suporte para produzir nesse momento para todo mundo. Não é verdade? Vou aproveitar esse gancho aí. Oi, Anderson, tudo bem? O Anderson, o professor Bruno Anderson foi um dos pacientes, é o meu amigo de longa data. Ele não é da área de saúde, ele é músico, trabalha na área aí musical e tudo, na área gospel, na área evangélica, um grande homem, um grande amigo. E ele foi contaminado. Ele nem sabe também que eu estou terminando também o meu isolamento também, que eu também tive contaminação, aí, infecção pelo vírus. Mas ele teve alta aí há pouco tempo, está voltando para a rotina agora. E a pergunta dele fragmenta uma coisa muito importante, e por mais que a gente não queira
politizar o fato, politizar o momento, mas a política... Eu sempre absorvo a seguinte ideia, professor, que nós temos que ser, nós somos educadores, nós somos formadores de opinião, aqui uma live maneira, ótima, o professor Fernando está aí com a gente, grande mestre, tem outros professores, outros doutores aí participando. Por mais que a gente possa achar que é um abstrato, falar de uma discussão política, nós, docentes, nós temos que ter um objetivo muito grande, que nós temos sim que posicionarmos, sim, porque a questão eu até coloquei isso no estado um dia desse, que absurdo, com essa pandemia vai faltar leitos. Vai faltar leitos? Não, sempre faltou leitos. Vai faltar mais leitos, mas sempre faltou leitos. Porque, não sei se um amigo querido do SAMU de Maricá está aí já, daqui a pouco ele entra. Eu sou de uma época, ô Bruno, que eu, com uma viatura, fazendo atendimento pelo SAMU, na Baixada, eu já rodei uma média de 4 horas com uma vítima de atropelamento, para conseguir um hospital que pudesse absorver. Bater no hospital 1, não tenho neuro. Olha, eu tenho neuro, mas eu não tenho leito, então não tem como ficar com o doente. Vou assinar aí, vou liberar o doente. E aí, isso rodava. Eu vi Saracuruna ser construído, vi Moacir do Carmo em Caxias ser construído. Eu trabalhei numa época na rodovia BR-040, na concessionária do resgate médico da Concer, que eu já saí com vítimas de atropelamento do meio da serra, em Xerém, e até o Miguel Couto. Porque Caramba. Não tinha Saracuruna, não existia Saracuruna, nem existia o Moacir do Carmo. Getúlio Vargas recusou a vítima, eu fui para lá no Miguel Couto. Então eu te pergunto, eu estou falando isso aí de pelo menos uns 15 anos atrás. Se lá atrás a gente já vivia essa dificuldade, hoje num processo pandêmico, hoje num processo onde o ir e vir está sob um lockdown, está sob o risco de um confinamento total, eu tenho hoje uma necessidade muito maior desses recursos. E aí a pergunta... Não está faltando agora. Aí, se tiver um gestor, eu sou gestor público, mas se tiver também pessoas da área política que ouçam o que eu estou falando, nós precisamos nos alertarmos. Estaremos num ano realmente político, de novas eleições, então nós devemos parar, e não sou candidato, deixar bem claro isso, aqui é um discurso de um gestor público e um docente. Então, onde a gente tem que entrar e ver que os problemas, eles agravam de tempo em tempo, nada é novidade. Então, quando eu falo sobre aquela lavação de mãos, isso não é novidade. A gente já devia ter essa cultura já há muito tempo. Eu estava falando agora há pouco tempo, num debate aqui familiar com minhas irmãs aqui num outro chat, Bruno, que as pessoas começaram a viver uma época, isso vai mudar muito pós-pandemia, que é normal a pessoa chegar dentro de um ambiente como um shopping grande ou numa área de trabalho, a pessoa chegar e espirrar, tim! Aí todo mundo, saúde, filha, saúde, oi, saúde, meu amor. E não houve ali a preocupação, poxa, que isso? Um espirro desse, por que não se protegeu e tudo? Então, as pessoas vivem ou viviam, quero acreditar que viviam dessa forma. E é quando o Anderson coloca, a minha alergia melhorou de forma geral. Os medicamentos que você usou, provavelmente você usou alguns anti-inflamatórios, provavelmente você teve contato aí com loratadina também, antihistamínico e anti-inflamatório que está sendo prescrito também. Então, isso de forma geral vai melhorar. Agora, eu penso, professor, e espero que com a pandemia ocasionada e tudo o que tem ocorrido, todos nós possamos nos habituar de uma forma melhor e priorizar essa questão da higiene sanitária, priorizar o contato, priorizar a questão de não ter, sabe, botar a mão em qualquer lugar, não é dessa linha. E quando a gente coloca, como o senhor coloca muito bem, que não só a questão da bactéria, a questão do vírus, de vários outros patógenos, né? Protozoários, o mundo, se todo mundo conhecesse, né, o que nós conhecemos da micologia, por exemplo, o número de fungos que existe e substância diversa, nós ficaríamos. É claro, não deveremos viver numa intensa loucura e clausura de vivermos numa bolha, né? Não toque em mim, não é isso, mas que apenas possamos aprender e divulgar cada vez mais que as doenças existem, os tratamentos estão sendo buscados, mas a conduta adequada é de cada um de nós. Isso aí. Eu tenho uma outra pergunta, tá? Que eu acho que você vai conseguir responder também fácil. É que como que é feita essa classificação de risco, tá? E qual é a prioridade que a gente tem em relação a esse paciente durante a pandemia? Muito bom, muito bom. Eu trabalhei, até eu não pude falar tudo aí que a gente já fez, mas eu fui gestor de UPAs, né, no estado do Rio de Janeiro. Na última gestão que eu passei, eu quero mandar um abraço aí para a equipe da UPA de Itaboraí, se tiver alguém aí assistindo, UPA de Manilha. Minha última gestão foi lá por 4 anos, mas eu já fui gestor da UPA da Ilha, UPA da Maré,
e UPA da Penha. E os outros lugares que eu já dei plantão, que não dá para lembrar todo lugar. Bom, o que a gente tinha é uma classificação de risco comum. A gente tinha prioridade do paciente vermelho. O paciente que chega por desmaiado, chega apagado, com sinais clínicos ou por um infarto, sinal clínico para um AVC, sinal clínico para hemorragia severa, sinal clínico para perda de consciência, acidente de trânsito, perfuração por arma de fogo, etc. Hoje, eu lhe pergunto, o seu paciente X idades, 42 anos de idade, que chega desacordado e desmaiado, ainda que alguém possa perjuradamente falar, eu acho que ele bebeu alguma coisa e desmaiou. Esse paciente não tem que ser tratado, como não deveria nunca ser tratado com essa questão de só achar que foi questão alcoólica. Ele tem que ser tratado que essa inconsciência desse paciente pode estar relacionado com uma fase já crítica do agravo da Covid, que é a hipoxemia. O cara faz uma hipoxemia total, ele perde um pouco a linha cerebral déficit, ele apaga, ele desmaia realmente, e aí você consegue colher depois familiar com uma história. Ah, ele teve febre há 2 dias, estava tossindo muito de manhã, foi encontrado desmaiado no banheiro. E aí? Só que aí eu lhe pergunto, dá para eu poder fazer uma classificação, procurar saber tudo isso depois, me equipar? Não. Então entra lá, pergunta 1. Eu tenho que estar totalmente equipado, totalmente experimentado, priorizar a porta de entrada dos doentes nessas condições e o principal, Bruno, coleta de dados. A coleta de dados de onde veio, como veio, o que acontece, a quantas horas, a quantos dias, é muito necessário. Porque os sinais e sintomas, eles têm observado que têm sido diferenciados. Um paciente A, que convive no mesmo ambiente de um paciente B, desenvolve uma fase não crítica, uma fase não aguda, de uma forma sintomatologicamente bem diferenciada. Eu posso dizer por mim, eu tive 1 dia de febre, trabalhando numa área de risco, com CTI, outra área de emergência, e num segundo, com analgesia comum, de pirona que foi feita em emergência, lá no hospital mesmo de trabalho, febre cessou, permaneceu uma tosse, não era uma tosse produtiva, isso é importante, a maioria das vezes é uma tosse seca. No dia seguinte, ou seja, delta de 48 horas já depois, das 24 horas inicial, eu comecei a ter coriza. No delta 3, que foi onde eu baixei numa emergência aqui na minha região, aqui na região serrana, e tive que ser hospitalizado ali durante o momento e tratado de uma outra forma. Eu fiz um broncoespasmo, fiz um agravo respiratório. A minha saturação era uma saturação entre de 95 a 97, mas um esforço e um cansaço muito intenso, e uma fala muito predominante que eu não desejo a ninguém, que eu ouvi por acaso de uma profissional que me conhece, que é uma colega. Eu tenho 2 linhas nesse momento. Você vai para o isolamento, vamos entrar com a minofilina e um medicamento das antigas. Você tem uma história de bronquite muito lá na infância, que você está me contando, e vamos ver se esse broncoespasmo melhora. Se não melhorar e se tiver um sinal clínico associado, tubo. Você entende a questão? E é claro, sem citar nomes e nada, mas o que ela falou com um profissional, de profissional para profissional. Ela não vai fazer uma linha dessa, conjecturar dessa forma toda com um outro paciente comum. Então, onde eu quero dizer que a classificação de risco, Bruno, nesse sentido, para os profissionais, principalmente da enfermagem, que é onde estão na porta de entrada, grandes enfermeiros, é necessário que valide os dados. Não discrimine nem o paciente que chegou em estado mais agudizado e também não discrimine o paciente que não tem o quadro agudizado no momento, mas escolha a história clínica desse paciente. Uma frase que tem perpetuado, eu não sei o autor correto, o ex-ministro Mandetta também já citou essa frase de uma forma parecida com o que eu vou falar, mas é super verdade. O passado clínico de cada um de nós determina a evolução da doença. Sim. Verdade. E aí a gente entra numa grande condição da saúde, da medicina em geral, da área de saúde. A clínica é positiva. Qual é a clínica do paciente? Qual é a clínica que ele apresenta? A clínica é positiva para essas cidades. Então, acho que a gente precisa fazer uma classificação de risco que seja uma busca ativa, empoderada, com conhecimento, com aferição de sinais e sintomas e sem mais e menos. Não desprezar as histórias e sintomas desse paciente relatado. O paciente que não teve todos os sinais e sintomas, daqui a 2 horas pode ser seu paciente grave na sala vermelha. Isso aí é uma coisa que é bem importante, que quando eu converso com diversos profissionais de saúde que estão na linha de frente, e eles falam que às vezes
um paciente chega com uma mínima falta de ar ali em um determinado momento, e 1 hora, 2 horas depois eles já estão lá com uma saturação lá embaixo, o quadro ele agudizou rápido, e se eles não tivessem tomado aquela conduta de pedir ali para o paciente aguardar um pouquinho, mesmo que ele tenha feito uma medicação, né, esse paciente poderia ir para casa, e foi o que você falou, ele vai para casa e ele passa mal em casa, é encontrado desacordado, ou, infelizmente, vem a óbito, porque naquele momento em que ele estava, não é isso? Não teve a atenção, né, correta, ou achou que poderia ter sido uma coisa ou outra no ato ali do atendimento, né? Eu posso falar também, né, que eu tive alguns sintomas, já teve 2 semanas isso, né? Eu já falei até em outras lives que eu tive sintomas de falta de ar, né? Eu, por exemplo, não tive febre nenhuma, pelo menos eu não me lembro de ter sentido febre, tá? E eu fiquei com falta de ar. Minha saturação chegou a 94, por aí. Aquela falta de ar, aquele peso no peito, aquele peso na cabeça, obviamente, devido à saturação, o meu cansaço, mas não passou disso. Então eu fiquei praticamente 1 semana com isso, e assim, foi até complicado, Cláudio, porque durante todos esses sintomas eu tive que ficar dando aula de maneira remota, né? Aqui, como a gente está fazendo lá na universidade, eu estou fazendo aula via webconferência e com falta de ar. E os alunos que muitos estão aí, né, acompanharam isso e viram que em diversos momentos da aula eu parava e dava aquele suspiro para poder dar continuidade no tema que a gente estava conversando, né? Óbvio, eu mantive o compromisso com eles, né? Eu quis fazer isso, né? Que mantivesse a constância, né, de aulas, porque eu achei isso importante para eles naquele momento. Mas tem paciente que tem outros sintomas, tem paciente que tem febre direta, tem paciente que evolui para quadros mais graves que necessitam internação e acompanhamento e monitoramento constante. Então, isso que a gente vem vendo, né, há muito tempo, que é um problema. Por que isso é um problema? Essa diversidade de sintomas. Muitos pacientes não dão importância e não tomam os cuidados mínimos que deveriam ser tomados em respeito ao outro, respeito ao próximo. Eu vejo na rua, tá? Hoje eu tive que sair de casa para ir ao mercado. Por quê? O meu estoque diminuiu. Eu fiz uma compra para 1 mês e diminuiu. Estou 1 mês em casa. Então, eu tive que ir ao mercado. E durante o trajeto do mercado eu vi. É impressionante, gente. Muitos bares abertos, com pessoas sentadas, bebendo ali alguma coisa, não sei o que estavam bebendo. Loja de roupa, vi loja de colchão aberto. O mercado, obviamente, está aberto, mas loja de ração. Ou seja, pessoal com todas as portas abertas, não é uma porta com um aviso, entra um de cada vez. Não, e as pessoas trafegando normalmente. Então, enquanto a gente tiver indivíduos sem o esclarecimento ou sem querer procurar o esclarecimento, utilizar esse momento como uma oportunidade, não é verdade? Então, acaba utilizando esse momento como uma oportunidade para andar na rua, para fazer, sem respeitar o próximo, isso é um problema. Isso que o professor Fernando falou agora é isso. Muitos são assintomáticos. Então, a reclusão social, tá, gente, é para isso, é para evitar o assintomático transmitir e quem não tem, não adquirir o vírus. Até porque isso é uma coisa que vai acontecer com a maioria da população. A maioria da população vai adquirir esse vírus. Não tem como você chegar e extinguir esse vírus. Alguns estudos falaram, né? E foi até um estudo que eu falei numa live que eu fiz com o Wallace, que foi um estudo muito interessante. A transmissão é feita principalmente, que a gente está vendo, por gotículas de ar, contato, né, direto. Fizeram um estudo, foi um estudo obviamente pequeno, né, onde ficaram acompanhando diariamente, fazendo coleta de suave nasal, PCR, para identificar a presença de carga viral, e coleta de fezes de 74 pacientes, ok? Dos 74 pacientes, a metade, tá? Eles coletaram, todos os 74 pacientes, eles coletaram suave nasal diariamente e o vírus permaneceu na secreção nasal durante 15 dias em média. Porém, dos 74 pacientes, a metade, eles ficaram testando as fezes e o vírus, de maneira bem surpreendente nesse estudo, ele ficou em média, tá, gente? 27 dias saindo pelas fezes. Ou seja, isso é uma informação que a gente não tinha.
Então, se ele certamente sai pelas fezes, a gente tem transmissão fecal. Ou seja, aquelas fezes vão parar em algum lugar. Às vezes, se você chega, vai ao banheiro, elimina suas fezes e dá uma descarga com a tampa aberta. Você emite gotículas no ar. Então, isso são cuidados sanitários básicos, Cláudio. Ontem saiu uma chamada no Medscape, né, que eu estou acompanhando, de transmissão via esperma. Eu nem li, eu nem consegui parar para ler, porque eu fiquei dando aula, fazendo um monte de coisa, mas transmissão via esperma. Tudo é novo. A gente está aprendendo todo dia mais sobre esse vírus. Para evitar se contaminar, transmitir, a gente precisa evitar, tá, o contato. E é uma coisa que a gente não está respeitando. Muita gente não está respeitando. Talvez o pico não chega por causa disso. Talvez o aumento de quantidade de pessoas internadas seja também por causa disso. Eu moro próximo a uma comunidade onde tinha baile, tinha festa. Então, eu não consigo entender, porque a gente está em casa, a gente é obrigado a ficar em casa, a gente foi solicitado de ficarmos em casa, e as pessoas não estão ficando em casa. Então, isso dificulta muito. Eu imagino o profissional de saúde lá na ponta, recebendo uma galera enorme de gente, agora quero testar. Eu penso assim, que a outra vertente, até o Edson está fazendo uma pergunta aí, está falando sobre os exames, né? E a gente vai ter nesse mérito daqui a pouco. Vários lugares estão tendo exames de testagem, enfim. Então, assim, aquela questão que nós já sabemos também, né, Bruno? É bom a gente passar para todo mundo aqui. O tempo, você já bem fez uma live já sobre isso, né? O tempo de testagem para o exame A, B, C ou D é diferenciado. O SUAB, você tem um período que você consegue coletar. Agora há pouco eu estava falando com outra colega lá de São Gonçalo, a enfermeira Jumara, e ela estava falando justamente para mim que ela teve... Eu desculpa, citei o nome dela aqui, mas eu já tinha conversado com ela que está citando aqui. Ela fez o exame e deu detectável. E aí, mas aí dias depois, eu comecei a ter outros sintomas e fiz o exame de novo e aí deu o IgM presente, sim, são fases diferentes. O que a gente precisa entender nesse momento? Eu acho que falta um pouco não, muito, como o professor o Fernando falou aí agora, a conscientização, ele escreveu aí há pouco, e essa conscientização ela acontece como? Depende. Será que se você pegar e mostrar um número de óbitos e mortos, as pessoas se conscientizam? Eu creio que não. Elas se chocam. E também a população, a humanidade, ela tem uma linha tragicofílica, né? Você está dentro do ônibus, todo mundo quieto. Levanta e fala, olha lá a cabeça dele. Levanta 10 para olhar. Cadê a cabeça? Cadê? Então tem uma linha tragicofílica em relação a isso. O ponto do que eu estou falando para você, muito que eu observo bem, e não sei se tem algum psicólogo aí no grupo, eu convidei minha irmã, que ela é psicóloga aí, da linha de psicologia da UERJ, para ver se ela participava, mas acho que ela não entrou. O que a gente observa? Aquilo que é falado com a comédia em cima do óbito, a comédia em cima das perdas, viraliza. É a dança do caixão. Né? A dancinha, né? Lá do Ganesa, é uma tradição na cidade. É uma coisa que o brasileiro sabe fazer muito, né? Humor na tragédia, humor na desgraça, né? Então, na verdade, ele está criando tudo isso, mas aí eu lhe pergunto, se fizer bastante humor e tiver conscientização, perfeito. Ótimo, ótimo. O problema é o contrário não é verdadeiro. As pessoas não criaram a conscientização por perdas ou por causa do humor que está se mostrando. Não criaram a conscientização. Então, eu penso que medidas drásticas serão sim tomadas. Quando a gente fala do lockdown, a gente está falando apenas de uma delas. Eu acho que, além do lockdown, as intervenções hospitalares, de alguma forma, por esse assolamento, isso que eu estou falando, alguém pode dizer que eu estou me contrariando, mas isso não tira a irresponsabilidade governamental de vários prefeitos, governadores e gestores do passado que não fizeram os investimentos devidos e hoje você tem sucateamento em vários lugares. Isso não tira a responsabilidade dos senhores, não. Porém, o que eu estou dizendo aqui é que a gente vai sim, tem sim já em alguns lugares, eu nessa andança minha toda aí de gestão de saúde, eu tenho falado com vários colegas, tenho falado com gestores de saúde lá do estado do Pará, que eu tenho uma relação lá de muito tempo lá com o pessoal também, e assim, hospital tal, colapso, hospital tal, colapso. Então, onde que nós queremos entender e deixar a conscientização?
não é que você, se sair ou não sair de casa, vai pegar ou não vai pegar a doença. É que quanto maior o número de pessoas com necessidade de internação, que não é todo mundo, a gente sabe disso, você não precisou foi internado, eu precisei fazer quase que um day clinic, foram 12 horas, doutor, mas quase que uma ideia de um day clinic, por uma observação, graças a Deus, tive uma evolução boa, ok, mas aquele que precisa de uma intervenção e não ter como intervir, a matemática é exata, preciso, não tenho, menos um, óbito. Essa é a questão. Não tem sequela, não tem, não. É mais ou menos, eu vou ficar com o braço sem movimentar, mas estou bem. Não. Se precisou da intervenção máxima e não teve, e aí eu acho importantíssimo você estar preparando esse artigo da ivermectina, porque as pessoas loucamente estão indo para a rede e colocando como se a ivermectina o probiótico, é a condição ideal, é eureka, descobrir a cura, e como não é. Como foi, Cláudio? Como foi, se você lembrar, a cloroquina, hidroxicloroquina, como foram a azitromicina, como foi o que falaram da heparina, que já tem históricos, relatos de muitos e muitos anos que a heparina tem atividade em várias coisas, ela é excelente, e ela já era utilizada no protocolo de pacientes internados. Então, sim. Agora é a ivermectina, como foi a nitazoxanida, que é o Anita, né? Então, cada dia vai surgir, tá? Como, por exemplo, agora surgiu nos Estados Unidos, perdão, surgiu não, já tem umas 2 semanas, o Remdesivir. Remdesivir, ele já veio de estudos clínicos lá de antes, lá quando estava na China, ele já tinha sido começado a ser utilizado no Japão, e os Estados Unidos começou fortemente a utilizar ele, e mostrou agora, né, que ele reduz de 14 para 11 dias, vamos dizer assim, a internação. Se você pegar e comparar no panorama geral, tá, superioridade clínica em relação ao que já era utilizado como cloroquina e hidroxicloroquina, não tem. A gente tem assim, um quadro melhor, provavelmente deve ter menos efeitos adversos e colaterais que a cloroquina e hidroxicloroquina podem vir a causar. Isso é uma outra coisa que tem que deixar bem claro. As pessoas que compraram não sabem como utilizar a cloroquina e hidroxicloroquina porque não tem escrito na bula. Se fizeram sem acompanhamento médico, vão tomar do jeito que acham que deve tomar. Aí é o perigo. Sabe por quê? Aí pode estar aparecendo algum efeito colateral. E a gente sabe que retinopatia, arritmias são problemas graves que podem estar causando. Aí é o problema. Agora, um paciente acompanhado por um médico, hospitalizado, fazendo uso da medicação, todo monitorado, a chance dele estar desenvolvendo esses efeitos colaterais são mínimas. São pequenas. E é isso. E eu, todo dia, eu estava até aqui, a Darliane, nossa amiga, a doutora Darliane Abreu, grande amiga, né? Biomédica externa, acabou de colocar aqui os números de fake news. A gente chama de fake news hoje, mas na verdade no passado era boato, fofoca, mentira. É mentira. Então a gente tem que tratar o que é mentira como mentira. A melhor forma de combater uma mentira é cortar na raiz. Não passa à frente. Não passa. Me mandaram um vídeo, não sei a origem. Desliga. Joga fora. Scraps. Joga fora. Por quê? O que acontece? Quanto mais dificuldade a população tiver para o ensinamento, a gente tem uma missão árdua, né, Bruno? Na academia, Fernando, eu, você, em relação ao ensino. Aula. Você dá a mesma aula 10 vezes, você já quer andar, você tem que repetir alguma coisa. Então a gente está sempre estudando, sempre revisando as questões todas, e essa questão dos medicamentos, ela não é, de fato, só uma das piores hipóteses. Eu vi uma entrevista da doutora Elnara, que está aí à frente, né, do protocolo Cabo de Guerra, que está aí fazendo... ela não é inovadora no uso da heparina, como você bem disse, a heparina já usa para um monte de coisa há muito tempo. Mas ela é uma precursora, vamos dizer assim, no modelo hoje nosso, brasileiro, no uso da heparina fracionada nesse momento a esse tipo de paciente. E aí a gente fala do TEV, né, da trombose endovenosa do paciente. Cara, várias pessoas podem desenvolver TEV por vários momentos, por vários motivos. Só que ainda não tem um estudo que defina que a TEV desenvolvida é específica ao coronavírus. Não posso definir isso. E aí ela já alertou, porque já está tendo um surto danado, acho que em São Paulo, as pessoas indo na farmácia e não respeitando, com certeza não houve colega farmacêutico para isso, liberando isso aí, eles conseguiram com balconistas de farmácias pequenas, com certeza não acredito que um profissional de farmácia não liberaria isso sem a receita, comprando heparina, de qualquer jeito, e tomando. Então, o que você vai aumentar com isso? Um monte de derrame, AVC hemorrágico, né?
você vai ter um monte de lesões hepáticas, vai ter lesões hemorrágicas, vai ter um monte de coisa relacionada a isso. O Anderson colocou aí atrás uma pergunta que as pessoas estão sempre colocando, eu achei interessantíssimo, que ele fala, que é a questão de... As pessoas estão andando meio que assim, né? Eu já tive a doença, estou imune, posso andar, posso fazer o que quiser. É um grande problema, né, professor Bruno? Eu queria que fosse assim. Gostaria muito, né? Eu tenho meu IgG, Eureka, um abraço, meu passaporte, um abraço, não toque mais em mim. Mas eu quero dizer, Anderson, e presentes, que não é verdade. Ainda não se sabe a capacidade de reinfecção, quantos de nós poderemos ser ainda, ou já fomos ainda reinfectados, não se sabe. Eu quero fazer aqui uma comparação, Anderson, em relação à gripe comum. Quantas vezes no ano, às vezes, ou na vida você ficou gripado? Diversas. Só quero dizer duas coisas para você. Não foi pelos mesmos vírus, tá? O mosaico do adenovírus, por exemplo, o vírus mosaico, é um dos mais comuns. A vacina contra a gripe, né, contra o influenza, é contra um grupo, e o influenza entra junto. Se estiver errado, você me corrige, professor Bruno. E esse grupo, a vacina é feita com um grupo, uma cepa. Quais são? Que cepa é essa? Os mais perigosos, né? E esses mais perigosos, os mais constantes, ou que o corpo, que a gente descobriu que as doenças evoluíram com esses. Então a vacina é feita em cima disso. O coronavírus, linha 1, não há uma vacina ainda que combata a doença causada pelo SARS-CoV-2. Fato 1. Fato 2, está em estudo o grau de contaminação versus infecção sobre letalidade. Acho que seria uma matemática exata. Contamina versus infecta dividido por letalidade. Então está em estudo. Vai pegar o estudo de casos da China, da Europa como um todo, não só a Itália, e da América do Sul e da América do Norte. América do Sul, o Brasil passa a ser o potente por ser uma maior nação, então ela vai ter um maior número de casos, que é comum esperado que isso aconteça, né? Enfim, se eu não tenho esse estudo, amigo, eu não tenho essa definição, eu não posso dizer. Então, o que a gente tem que ter? Tive a doença, estou bem, passei pelo quadro, saiu meu exame, ok. Continua na rua de máscara, lavar as mãos antes e depois, todo momento, e continua tendo a questão do respeito social que é necessário fazer. Por quê? Porque eu também não só te afirmar nesse momento, e vários infectologistas têm seguido nessa linha, ou seja, eu tenho seguido na linha de vários artigos da área da infectologia, que a gente ainda não sabe nem hoje, até hoje a questão hoje de tempo de passividade, né, está passífero ou não, a gente não está conseguindo determinar hoje com muita certeza. Queria que você falasse um pouco sobre isso, professor. Então, na verdade, a gente não tem... Você falou bastante coisa, né? Que era para a gente estar falando sobre reinfecção, né? A gente não sabe porque esse vírus, como eu disse, tem estudos que falam que ele tem secreção nasal 15 dias, tem estudo que fala que ele tem transmissão fecal 30 dias quase, saiu o estudo que ele também consegue sair no esperma, ou seja, ele sai em várias secreções, vamos dizer assim, que a gente poderia estar eliminando. Uma coisa que é fato que você comentou, né? E aí vou complementar o que você falou. Se a gripe é um problema, por que a gente toma vacina todo ano e não toma uma vez só como outras doenças? É porque o vírus tem mutação, o vírus muda. Então você tem vários HN, HN1, H1N1, H5N17 e vai surgindo. A cada um desse vírus é uma mutação, então você precisa incluir lá no pool de cepas que vão entrar na vacina, né, atenuadas ou proteína viral, que eu não lembro, não sei qual é a vacina da gripe, se é pool de vírus atenuado ou se é algum tipo de proteína viral, você vai colocar dessa variante nova. Por que a gente não tem uma vacina para dengue? Porque ele muta muito. Então o coronavírus, tá? Ele é um vírus RNA que ele tem alta mutabilidade. O Fernando perguntou lá atrás se tem algum relato de mutação. Então, posso falar de uma coisa que a gente até falou em outra live lá atrás, né? Tá acabando o tempo aqui, mas eu acho que dá para falar. O caso 1, acho que no Brasil, foi de um vírus que aparentemente estava direcionado a um vírus que estava transitando na Alemanha. Ok? O segundo caso, aparentemente, foi um caso do vírus que estava transitando na Itália. Isso foi uma cientista lá da UFRJ que falou, logo assim, umas 2 ou 3 semanas após o surto, que quando começou a se relatar
a transmissão comunitária, ou seja, a transmissão dentro do Brasil e não de gente que estava vindo de fora para o Brasil. E ela relatou naquele momento que já estava surgindo e praticamente já se tinha um vírus com características brasileiras. Ou seja, que está circulando pelo Brasil. Então, alguma mutação eles têm, tá? Eu não sei. Teve um artigo que apareceu no ResearchGate, né, que eu pego, vejo toda hora um artigo, que aparentemente eles estavam vendo uma mutação naquela proteína spike, que é aquela proteína de penetração. Ou seja, você já tem aí um início, uma tendência de alteração de uma proteína que seria importante para a penetração do vírus. E aí se você tem medicamento que estaria atuando ali, que se eu não me engano é o camiostato, né, impedindo a fusão direta, se você mutar, já perdeu essa substância aí como uma substância para poder tentar ajudar na contaminação. Então, isso é uma coisa que é fatível de acontecer. Vírus do tipo RNA, eles vão passar um tempo em presença em determinadas condições, tá? E eles vão gerar mutação, faz parte da sobrevivência do vírus, tá? Então a gente não tem nada concreto de reinfecção. Muitos indivíduos acham que ficaram bons e não ficaram, e na verdade eles só tiveram um abrandamento dos sintomas e voltaram. Isso é uma outra coisa que tem que deixar bem importante. A gente não tem esse lance de 14 dias e melhorou e acabou, para de transmitir. A gente também não tem como afirmar isso. Por quê? Teve um jogador de futebol, e aí algumas pessoas talvez devem conhecer, que é o Dybala, né, o jogador da Juventus. Ele foi um dos primeiros a ter lá na Itália, né, do time da Juventus, positivado com Covid, lá no início de março. As 2 semanas atrás ele testou de novo e ele ainda tinha carga viral. Baixa, não tinha sintoma, não tinha nada, mas ele tinha carga viral. Ué, mas não eram 14 dias? O que as pessoas começaram a relatar. Não, a gente não tem. É em média 14 dias dos sintomas. Não quer dizer que a carga viral vai zerar. A possibilidade de zerar, ela é alta. Né? Mas não é confirmatório que vai zerar com 14 dias. Não é isso? Isso, exatamente. Bom, professor, eu queria já fazer meu encerramento aqui, que já está chegando no final. As pessoas perguntaram de uma das outras 2 perguntas que eu não coloquei aqui, que era a questão, poxa, onde é melhor ser atendido? Na área privada ou na área pública? Me perguntaram isso hoje. Falei, olha, o atendimento, primeira coisa que a gente tem que definir, quem tem que ir para o hospital? Eu gosto sempre de deixar uma autoanálise para as pessoas. Se eu falar para você que quando você estiver muito mal, depende, o que é muito mal para você? O que é muito subjetivo, né? Então, o que eu penso? Se você tem as condições de uma falta de ar intenso, uma insuficiência, não está conseguindo respirar com condição, ficando tonto, tendo náusea, vômito, ter tido ou não febre, isso aí é indiferente no momento, eu recomendo que você vá a um hospital. Um hospital mais próximo, seja privado ou seja público. Agora, as condições, porque eu fui lá no hospital, o João fez a tomografia, nem fizeram isso em mim. A evidência clínica é diferenciada de quadro para quadro. Não são todos os pacientes que têm que ser colocados diante do tomógrafo. Né? Eu, por acaso, fiz uma tomografia, que é um exame de rastreio. Se fez a tomografia, não precisa ter o SWAB? Não, uma coisa é diferente da outra. O exame de tomografia serve para criar, diante de um rastreio, para dar base de evidência científica para o profissional médico conduzir o tratamento naquele momento. Correto? Definir o que é agudo e o que não é agudo. O que é agudo, ele vai precisar de uma UTI, de um CTI, de uma terapia intensiva. E o que não for agudo, o que não for crônico, não for crítico, crônico não crítico, ele vai fazer um tratamento de emergência e liberar para tratar em casa. Agora, eu recomendo a todos a questão que seja responsiva, né, que seja de uma condição com responsabilidade, da necessidade do isolamento, a necessidade do ir e vir, mas principalmente, eu volto a falar, eu sou chato com isso, queria conhecer pessoalmente o Oswaldo Cruz, porque ele ia gostar de mim, porque eu já gostei sempre dele. Tem que reforçar a prática sanitária, boa prática sanitária. Então, ter plano de saúde, não ter plano de saúde, morar numa comunidade ou morar na Barra da Tijuca, se não lava as mãos, se não faz adequação, se não faz a proteção com a área cubital, né, que é o antebraço, aqui em relação à boca quando vai tossir, não adianta de nada. Ter dinheiro ou não ter dinheiro nessa época, nessa hora, não vai mudar a condição do seu agravo, causado pela sua atitude.
Se for positiva, atitude positiva. Se for negativa, atitude negativa. E a gente queria falar muito mais coisas aqui, né, Bruno? Não dá para falar tudo, porém, eu queria deixar um outro fato em relação a essa questão das emergências. As emergências realmente hoje ainda estão, algumas delas lotadas, outras não. Me perguntaram sobre o hospital de campanha. O hospital de campanha não vai ser porta aberta. Ele vai ser um hospital de referência, de retaguarda. Já está acontecendo isso no Rio. Não estou fazendo aqui nenhuma apologia política a nenhum gestor, mas estou falando o que está acontecendo. Então, é algo providencial da forma como hoje eu vi acontecer. Um paciente que estava numa unidade de pronto atendimento na ilha, tem um quadro não de agravo, mas para liberar o leito para uma outra porta mais rápida, transferir o paciente devidamente para o hospital de campanha na Barra da Tijuca. Pô, o cara vai da ilha para Barra? Não importa a distância desse momento. Importa que a gente dê a condição mais adequada para ele. Tá certo? É isso aí. Cláudio, eu queria agradecer imensamente você ter aceito o convite, tá? Eu fiquei muito feliz para você trazer essa sua vasta experiência que a gente já acaba trocando figurinha há muito tempo, né? Eu queria deixar claro também que o Cláudio está de casaco, gente. Sabe por quê? Ele mora em Teresópolis. E lá deve estar um frio do caramba. Se aqui embaixo está um frio, imagina aí em cima, né? Então, deve estar um frio pra caramba. E por isso que ele certamente está de casaco aí. E eu não estou de casaco, né? Porque eu já acabei de fechar aqui a porta. Porque se eu abrir a porta, vai ventar pra caramba e o vento gelado, né? Então, Cláudio, eu quero agradecer bastante você por ter aceito o convite. A gente continua com a nossa parceria, você sabe de sempre, né? Eu estou sempre disposto para te ajudar a qualquer momento. O intuito dessas lives aí, só para deixar bem claro, até o Fernando comentou, é esclarecimento, tá, gente? Então, divulgue que existem essas lives de esclarecimento, divulgue informações corretas. Eu tento trazer aqui pessoas que tragam informações corretas e com comprovação científica. Ou seja, é correto e tem como você comprovar que é aquilo que está sendo falado, tá? Então, para todo mundo, todas as lives que eu estou fazendo já tem algumas semanas, estou colocando no canal no YouTube, tá bom? Meu canal no YouTube é Prof. Bruno Lemos Cons, C-O-N-S. Então, praticamente o mesmo nome que está no Instagram. Quem não me segue no Instagram, pode me seguir. Lá na minha bio tem os links todos, tá, dos meus contatos, tem meu telefone para vocês poderem estar falando comigo, tá? E eu estou sempre disposto, como todas as pessoas que eu convido aqui, estão sempre dispostas a ajudar e a estar participando, trazendo a informação, tá? Cláudio, você quer se despedir de todo mundo aí? Vamos lá, eu vou tentar finalizar enquanto ele deve ter saído, deve ter caído, tá? Então, pessoal, eu quero finalizar agradecendo muito a presença de todos vocês, tá bom? Vocês são pessoas que doaram um pouco do tempo de vocês para ouvir um pouco de situações que a gente sabe de informação e possa estar passando, um pouco do nosso conhecimento. Continuem, tá, tomando os cuidados. Se puderem ficar em casa, fiquem sim, só saem em situações extremas para que a gente possa passar isso quanto antes, ok? Muito obrigado, fiquei muito feliz de ter visto aqui, né, o professor Fernando, foi um professor meu de longa data lá atrás, né, no 2º grau. Muitos ex-alunos aqui, muitos alunos, né? E fico imensamente feliz com a presença de todos vocês, tá? Nesse momento. Acho que o Cláudio voltou aqui, vou pedir para ele despedir todo mundo. Acho que a gente tem mais alguns minutinhos, acho que dá para ele se despedir. Cláudio, você caiu. Já me despedi de todo mundo aqui, acho que você pode se despedir da galera agora aí. Tem mais uns 2 minutinhos. Beleza, beleza. Um grande abraço a todos, obrigado aí quem pôde participar, a equipe lá da UPA de Manilha, equipe aí também lá da faculdade, lá da Salgada Universo, que me acompanhou aí, alguns enfermeiros entraram, o grande amigo Anderson, minha prima lá de Campos Goytacazes, doutora Cláudia Menezes, advogada, presenciou também, participou com a gente, minha amiga lá do Flamengo, grande promotora de eventos, Secretaria de Grandes Eventos do Estado, Kátia Cruz. E professor Fernando, maravilhosamente a sua presença aí, obrigado pela participação. Eu agradeço a todos aí e sigo aí as condições, aqui que vocês precisarem. Depois vai ter, o Bruno vai deixar os contatos e segue aí a gente, né, Menezes, @Menezes Gestão,
a gente vai participando cada dia aí de alguma coisa diferente, tá bom? Obrigado. Falou, galera. Um abraço para todos. E ó, a gente vai ter uma próxima live falando sobre aromaterapia no Covid. Convidei a professora, tá lá da Unigran Rio, a professora Marta Mendonça.